Vamos falar hoje sobre missão de vida? Por que você está aqui? Por que você faz o que faz? Hoje a gente vai começar com um exercício bem psicodramático, que é a inversão de papéis. Eu quero que você comece com a seguinte situação. Imagina que você foi lá para o plano espiritual, já cumpriu a sua missão aqui na Terra, aí você foi lá para o plano espiritual e aí você começa a se recordar, olhar para você mesma, olhar lá na Terra, olha você com um olhar mais distante, enxergando suas imperfeições, o que você precisa melhorar, você enxerga com clareza ali de cima. E aí você está olhando para essa pessoa que é você, vendo toda essa imperfeição, e aí você tem a oportunidade de planejar para ela qual seria o melhor caminho da evolução para ela mesma, por exemplo, tendo em vista essa imperfeição. Essa pessoa aqui, ela é muito brava, colérica. Que desafios que ela precisaria enfrentar para que então ela superasse essa grande imperfeição, que no caso dela é a raiz dos problemas, né? Essa raiva toda. Será que você mandaria ela ficar isolada para que ela não tivesse oportunidade de se desenvolver? Ou você enviaria uma situação que pudesse ser difícil, mas ela teria a chance de perceber que aquilo que ela está vivenciando, toda essa intensidade emocional, na verdade é ruim para ela, para os familiares, e ela pode estar perdendo uma grande oportunidade de se melhorar, de contribuir com as pessoas. Quando a gente está mais distante, a gente consegue enxergar melhor. E você, lá no plano espiritual, está enxergando você mesma, enquanto pessoa, com essas imperfeições. Que desafios você mandaria para essa pessoa evoluir mais? Hoje o vídeo está incrível. A gente vai falar justamente sobre esses processos de missões. A missão, seja ela familiar, seja ela kármica, e até o final do vídeo eu vou deixar um exercício psicodramático para você então pensar se você realmente está vivenciando o que deveria vivenciar, ou se você simplesmente está deixando a vida te levar, se sabotando. Fica comigo. Fala, Almi, eu sou Ana Lopes, sou jornalista e psicodramatista, e hoje eu quero trazer esse tema que toca a minha alma, porque a gente se pergunta em muitos momentos da nossa vida, será que a gente realmente está vivendo o que deveria viver? Porque parece que lá dentro da gente, a gente sabe o caminho que a gente talvez deva percorrer. A gente pode ter alguma tendência, algum talento, algo que fale alto, mas por vezes a gente acaba suprimindo por conta das expectativas alheias. É a família que deposita alguma esperança da gente fazer uma coisa diferente, ou a gente que está naquele momento de sobrevivência, está fazendo o que precisa fazer, mas sente que não é realmente aquilo que traz realização. Então é sobre isso que eu quero falar. E para começar, a gente vai começar com uma história muito legal, que é a história do artesão dos cristais adormecidos. Era uma floresta antiga e lá viviam várias pessoas que trabalhavam com a terra, né? Tinha as pessoas que forjavam as espadas, faziam os vasos, e tinha esse artesão, que ele era uma pessoa muito comum e que passava horas. Se deixasse, ele ficava o dia inteiro encontrando pedras, polindo, mexendo nelas, esculpindo, ouvindo a pedra. Ninguém entendia, porque a família dele era de lenhadores. Na família dele era comum que todo mundo trabalhasse com a lenha, né? Cortando, fazendo móveis. Essa era uma atitude que passava de pai para filho. Era o vô que cortava a lenha, aí depois vinha o pai, e todo mundo tinha essa expectativa de que ele fosse lenhador, afinal de contas, esse era o ganha-pão, né, da família. Mas não, ele não queria fazer isso. Ele tinha quase que uma atração que ele não sabia explicar por essas pedras. Ele ficava procurando e depois ficava nesse trabalho todo com essas pedras, polindo até que saísse algum brilho dessas pedras. E todo mundo falava, isso não vai te levar a lugar nenhum. Mesmo assim, ele não ouvia, ele queria muito mexer com essas pedras, até que um dia, ele lá mexendo com as pedras dele, teve uma em particular que fez um brilho especial sair dela. Não era comum, não era como as outras. Brilhava de um jeito que ele falou, nossa, mas que pedra é essa?
que de especial tem nela? Por que isso acontece? E ele ficou fascinado com aquilo. Ele até pensou, será que eu falo para alguém? Essa aqui não é uma pedra comum. Mas aí ninguém já dava moral para ele, já valorizava. Ele falou, vou falar para quê, né? Vão zoar de mim, né? Vão fazer um bullying comigo, vou ficar quieto. Deixa essa pedra guardada aqui. E aí, vivendo naquela rotina tal, certa vez se apairou da floresta um breu intenso. Era uma escuridão que ninguém sabia de onde vinha, porque que outras formas de iluminação não funcionavam e todo mundo ficou naquela cegueira. Os lenhadores, o que eles poderiam fazer com seus machados? Mas aí o menino se lembrou. Ele se lembrou daquela pedra que reluzia, que saiu uma luz que era natural e era de dentro dela. Ele foi lá, correndo, lá onde ele trabalhava, pegou aquela pedra e saiu iluminando. As pessoas ficaram assim, nossa, abismadas, né? Que luz era aquela? Como que aquela pedra tinha tanta luz? E naquele momento ele estava iluminando a vida de outras pessoas. Começaram a procurá-lo, não para que polisse pedras, para que cortasse alguma coisa, mas para que iluminasse outras vidas. E essa era a missão particular dele. Ainda bem que ele não desistiu. Olha quantos desafios ele teve que enfrentar. Primeiro, a família. Nossa, é o lugar onde talvez seja o maior desafio de início, porque a gente nasce com certas missões. Muitas vezes é muito interessante você avaliar, olhar um pouco para a sua história. A gente vai vivendo a vida, só que a gente se esquece de que os olhos do presente têm muita bagagem do nosso passado. Tem até uma frase que fala que a gente passa a vida inteira pisando no solo da infância. Isso porque as coisas que aconteceram na nossa infância são muito marcantes. Quando a gente é uma criança, a gente não sabe discernir o que é certo, o que é errado, o que é verdade, do que é mentira. A gente simplesmente acredita nas pessoas ao nosso redor porque elas são autoridades para nós. E era o que poderia ter acontecido com esse rapaz, que falaram, na nossa família sempre foi assim. Então você tem que ser isso. Mas ele não quis aceitar essa missão que a família quis impor para ele, quis viver outra coisa e no final das contas ele conseguiu trazer um propósito maior, não só para a vida dele, mas para a vida de outras pessoas. E é isso que acontece quando a gente começa a se individualizar da nossa família. Por que eu falei para a gente olhar lá no nosso passado? Porque às vezes a gente nasce num contexto que é propício para que exista determinada missão. Por exemplo, em que época você nasceu? O que estava acontecendo? Às vezes o filho nasce depois de várias tentativas da mãe em ter outros filhos, mas no caso a mãe acabou tendo abortos e aí surge aquela criança. Às vezes ela vem até com o nome de Vitória, né, Esperança. Por quê? Porque ela vem depois de muita luta, muito sofrimento e é como se fosse realmente uma vitória, uma salvação. Agora você imagina a bagagem que essa criança não vai carregar. Porque ela não sabia nada disso, não é consciente, mas aquela família deposita uma emoção que é totalmente diferente para ela. E também acontece em outros casos, por exemplo, no caso das substituições. Às vezes a gente não sabe o porquê que a gente tem vontade de colocar o nome daquele parente que é tão querido, né? Eu vou fazer uma homenagem para tal pessoa. Mas a verdade é que às vezes a gente quer que as pessoas importantes da nossa família sempre estejam conosco. E aí acontece que a gente acaba fazendo algumas projeções. Aquela pessoa foi tão importante para mim que agora eu vou colocar o nome do meu filho, né, para que essa pessoa importante continue aqui. Só que acontece que não existe essa substituição. Essa é uma outra pessoa. E por que eu tô falando isso? Porque às vezes é difícil pra gente se individualizar, a gente olhar pra gente mesmo, sabe? Pensar, o que eu gosto de fazer? O que eu quero fazer? Ou será que eu vou ficar aqui, vou ter que cuidar da minha família, porque dependendo da sua missão, você acha que você precisa realmente cuidar dos irmãos, cuidar da mãe, cuidar do pai. Só que, apesar da família ser tão importante, a gente tem a nossa missão pessoal. E a nossa missão pessoal, ela tá intrínseca com o que a gente gosta de fazer, com o que a gente sente empolgação, justamente, porque a gente fica no flow, sabe? Não vê a hora passar. Igual o menino lá polindo as pedras, ouvindo as pedras, ele tava lá, curtindo, tava lá naquele momento. Eu quero que você pense na sua vida. O que
que faz você ficar nesse estado, sabe? O que te lembra? Porque isso é muito importante para a gente entender que nada é por acaso, sabe? Inclusive os relacionamentos difíceis que a gente traz, que eu falei lá no começo, né? Imagine a sua vida, o que você precisaria desenvolver para que melhorasse uma imperfeição que você sabe que tem. Isso aí faz parte do desafio que a gente precisa enfrentar para que a gente se depure, para que a gente melhore. E acontece uma coisa que é inevitável e é muito fácil de identificar, que é assim: a gente acaba atraindo para nossa vida os desafios que a gente precisa para que a gente passe de ano. Quem nunca namorou uma pessoa difícil, por exemplo, aí depois terminou, aí daqui a pouco se relacionou de novo e a pessoa não era bem parecida? E aí tem gente que fala, esse é dedo podre, essa aí tem o karma. Não é isso. É assim, você está em determinado nível. Só que para você mudar de nível, você precisa passar por uma prova. Não tem como você passar de série na escola se você não estudar, se você não praticar aquilo que você precisa para entender o que vai cair nessa prova. E na nossa vida a gente faz muitas provas, sabe? E o objetivo é que a gente se melhore um pouquinho cada vez mais. A partir do momento que você mudar de etapa, às vezes a pessoa do seu relacionamento nem combina mais com você. Às vezes ela ficou em outro lugar. Você fala, gente, mas parecia que a gente andava junto e de repente parece que não combina, não tem nada a ver. Mas isso acontece justamente porque a gente mudou de nível. Então, assim, a gente atrai para nossa vida a personalidade, pessoas que são necessárias para que coloquem a gente justamente na prova. Porque nunca um mar leve, um mar tranquilo fez bom marinheiro, né? A nossa vida é assim, a gente fica em equilíbrio no movimento. Não adianta a gente querer, eu quero paz, eu não quero brigar com ninguém. Mas você ainda não tá nesse ponto de perfeição a ponto de conseguir conviver com as pessoas tendo paz. Porque aí sim você mostra a verdadeira sabedoria. É você estar no meio da diversidade sem se corromper. Mas então a gente atrai para nossa vida o que a gente precisa para que a gente mude de nível. Porque quando você muda a consciência, tudo ao redor começa a mudar. Na nossa família é da mesma forma. Quando eu me modifico, eu trago uma mudança para todos. Por quê? Porque existe uma dinâmica de funcionamento ali. Eu falei, às vezes a gente está muito misturada com a família, às vezes eu tenho que cuidar de uma pessoa, às vezes eu tô meio amarrada mesmo, eu não consigo ir para minha própria vida. Mas e como que eu mudo isso? A primeira coisa que você precisa é ter consciência do que está acontecendo, porque você não consegue mudar nada de que você não saiba, né? Então você precisa primeiro pensar na sua história, no seu passado, no que você gosta de fazer, em qual a relação que a sua família tem com a vida que você deseja ter. Porque se você não enxergar isso, como que você vai conseguir dar passos para a sua vida individual, para a sua missão pessoal, sendo que você está muito amarrado nesse lugar que você nem está vendo o que está acontecendo? Você acaba sentindo uma frustração, uma tristeza, uma indignação, de vez em quando briga com todo mundo, que também é uma válvula de escape para que você se reencontre, mas isso tudo não é necessário. O que você precisa é ter clareza, escrever os seus passos para que você consiga planejar uma forma de você aproximar mais do que você acredita ser a sua missão. E eu quero trazer para você também essa visão espiritual. No começo do vídeo eu também falei, né? Imagina que você está no plano espiritual. Eu falei isso de propósito mesmo, porque existem alguns talentos que a gente percebe que são assim inatos. Tem pessoas que vêm com capacidades que são incríveis. Da mesma forma que a gente tem desafios e tendências que a gente nem sabe explicar por que a gente faz o que faz, que parece que é algo muito ruim, a gente também tem algumas coisas que são boas. Só que o talento, ele não existe só para que a gente, já que eu tenho isso de habilidade, de facilidade, eu vou fazer isso, eu vou só trabalhar com isso. É interessante a gente ter esse panorama de uma vida maior, porque isso pode ser uma forma de conduzir a gente na vida. Por que eu falo isso? Isso é o que acontece comigo. Por exemplo, eu tenho uma vontade que eu nem sei explicar o tamanho, que é de compartilhar o que eu aprendo. E aí tem gente que fala, mas você tem facilidade, por isso que você fez comunicação. Eu posso ter feito comunicação porque eu já sentia a inclinação desde que eu era criança a estar conversando, isso é fato. O meu grande sonho era
era ganhar para falar, porque eu falava o dia inteiro, ninguém me pagava. Mas não é só sobre isso, é sobre a gente depurar as nossas imperfeições. Às vezes eu fiz já mau uso dessa comunicação, por exemplo. Às vezes eu não cumpri minha missão porque eu abri mão disso em prol de outras pessoas, para cuidar de outras pessoas. Então, assim, eu tô numa oportunidade de usar isso que eu sinto que devo fazer, mas até em prol de mim mesma, para que eu recupere eventuais equívocos que eu tenha cometido. A vida, ela é uma só que às vezes ela tá aqui, nesse plano, e às vezes ela tá no plano espiritual. A gente está nesse par de sempre estar evoluindo, se depurando cada vez mais nos assuntos que são pertinentes à nossa alma, nessas virtudes, deixando para lá o egoísmo, a vaidade, e realmente um processo. Você vê que a gente levanta e cai, levanta e cai. Se fosse fácil, estava todo mundo perfeito, ninguém tinha problema nenhum. Mas o que a gente enxerga? A gente enxerga aqui nessa vida pessoas que estão à frente da gente, pessoas que estão atrás. Tem gente que está muito mais evoluída, já está num passo de sabedoria bem maior. Mas tem pessoas que precisam do nosso auxílio. Então a gente está nessa oportunidade de fazer algo. E às vezes a gente fica com aquele sentimento de incompreensão. Como que tal pessoa é ruim desse jeito e está num cargo tão elevado? Né? São questões que às vezes a gente pensa, mas justamente ela está na oportunidade dela, na prova. Essa missão anterior que a gente muitas vezes pode planejar para que a gente consiga evoluir mais. Aí a pessoa está na missão, ela pode fracassar? Pode, mas ela também pode melhorar. E a natureza não dá saltos, então a gente vai melhorando aos poucos, né? Como se fosse uma espiral, a gente vai cair, mas a gente não cai sempre da mesma forma. Então, o importante é a gente sempre estar questionando e tendo em vista esse plano geral, para que a gente então norteie os nossos passos, para que a gente vá de fato evoluindo, não fique estacionado, né? Parado, dependente de outras pessoas, culpando outras pessoas, porque o nosso propósito é justamente a gente se individualizar, entender essa missão que a gente traz, que está muito ligada aos nossos sentimentos, a gente precisa do autoconhecimento, de se sentir. E é por isso que agora eu quero deixar um exercício de psicodrama, que vou te fazer um convite, que é o de você fechar os seus olhos agora. Daquela respiração bem funda. Se lembra da sua infância? Se lembra de quando você fazia coisas que você nem via o tempo passar, sabe? Você adorava fazer. O que você mais gostava de fazer? Com quem você gostava de ficar? O que trazia alegria para o seu coração? Pensa nisso, anota essa informação. E agora você vem para a vida real, para a vida aqui, e pensa que essa sensação, ela pode existir na sua vida e vai te trazer uma realização. Não estou falando que você tem que trocar de emprego, nem coisa do tipo, mas às vezes você precisa fazer diferente, como fez o homem lá, o menino que polia os cristais e encontrou a luz. Porque o que mais mata o ser humano é a comparação. A gente se compara com outras pessoas. Esse aqui é mais inteligente, esse aqui tá na minha área, esse aqui já tem gente demais fazendo isso. Isso não importa. Porque toda vez que você se lembrar dessa palavra comparação, substitua por diferenciação. Você é uma pessoa única. Igual a sua história só tem você. Os seus desafios só você que sabe. Então não importa que outras pessoas façam. Você vai encontrar a sua própria maneira de polir o seu cristal. Se você já sentiu esse chamado, que não sabe explicar, comenta aí como que foi ouvir tudo isso para você, se isso te relembrou da sua vida, se pode ter dado uma pontinha de esperança para você fazer algum projeto que estava adormecido e agora talvez você possa retomar. Conta aqui para mim, eu vou deixar um vídeo que fala sobre você criar a sua própria realidade. Até a próxima!